Bom, bem-vindos então a mais uma aula do minicurso de Git e GitHub do PetCC. Nessa aula então a gente segue falando sobre branches. A gente vai então entrar com mais detalhes no que é o merge, como resolver conflitos de merge e no final eu vou falar sobre o fetch, tá? Eu já dei uma pincelada sobre como que conflitos surgem, né? Então eu falei que conflitos podem surgir com merge, podem surgir com resets, né? E essa é uma aula mais especificamente então sobre como resolver conflitos, tá? É possível resolver por terminal, tem várias ferramentas que ajudam a resolver conflitos no Git, mas eu vou estar mostrando aqui como resolver pelo VS Code, tá? Porque eu acho que é mais simples. Então é isso, vamos lá. Nas últimas aulas, né, eu tinha mostrado essa imagem aqui para vocês sobre como que funciona o Git merge, né? Então se eu tenho um arquivo 1 aqui e um arquivo 2 lá no outro branch, se eu rodar um merge entre esses dois, ele vai unir as duas informações, né, num único commit lá no final, que vai pertencer a esse branch aqui, tá certo? Só que isso tem um problema, né, porque eu posso ter edições conflitantes do mesmo arquivo dos dois lados, né? Então como é que eu vou conciliar essas duas alterações lá no final? Bom, é aí que entra a resolução de conflitos, tá certo? Então, vamos tentar fazer um exemplo disso, tá? Eu vou começar do zero aqui um repositório, porque eu acho que aquele outro repositório já estava muito cheio de coisa. E às vezes confunde mais do que ajuda, tá certo? Então, eu vou rodar um git init. Vou já mudar o nome aqui para main. Vamos criar uns arquivos aqui, arquivo A. Arquivo A. Vamos criar um arquivo B. Vamos criar um arquivo C. E tá ótimo, tá? Vamos rodar um git log. Tá aqui, tá? Então eu tenho 3 commits com arquivo A, B e C, tá certo? Vamos então criar um branch aqui, só de exemplo, né? Vamos criar então git branch, exemplo. E vamos fazer um commit então, aqui no arquivo A. Vamos fazer uma alteração no arquivo A e vamos commitar, tá? Primeira linha do arquivo A, tá certo? Vamos rodar um git add e vamos commitar, tá certo? Alterações no arquivo A, tá? Vamos rodar um git log para ver como é que tá a situação. Então, o meu main subiu 1, né? E o meu exemplo ficou ali embaixo, tá? Até aqui nada demais, né? Isso aqui são coisas que a gente já tinha visto nas últimas aulas. Só que agora vamos lá pro meu branch do exemplo. Git switch exemplo, tá? E vamos fazer uma alteração no arquivo A também. Segunda alteração. Mais alterações no arquivo A, por exemplo. Git log. Tá aqui. Ah, não. Na real, eu tenho que rodar. Ué. Sim, eu tenho que rodar com o graph, né? Pra ele me mostrar. Assim. Tá, isso aqui que eu queria. Então, eu tenho aqui o meu head no exemplo, né? Com alterações no arquivo A. E o meu main, que também tem alterações no arquivo A. Agora, digamos que eu queira trazer aquela linha, essa linha aqui, né? Na segunda alteração, eu queira levar ela lá pro main. Como é que eu faço isso? Com merge, né? Então, git switch main, né? Porque eu quero trazer para cá. E um git merge exemplo. E isso que vai trazer aquela linha lá, né? Vai trazer outra linha para cá, né? Só que o git não consegue assumir que eu quero fazer isso, tá certo? Então, se eu rodar esse git merge assim, ele vai entrar em conflito, né? Ele vai me dizer aqui, ó, o auto merge no arquivo A deu conflito, né? Falhou, né? E ele tá me dizendo, né? Conserte os conflitos e depois faça o commit do resultado. Então, vamos vir aqui no VS Code. O VS Code já percebeu que deu problema. E ele tá me dizendo, ó, no branch que eu tô, né? Que é o head aqui, né? No main, existe essa alteração aqui, né? Que foi a primeira linha do arquivo A. Que foi a primeira alteração que eu fiz. No outro branch tem isso aqui chegando, ó, que tá vindo, né? Tá aqui como incoming. Que é a segunda alteração, tá certo?
Como é que eu resolvo isso? Resolver no editor de merge. Aqui tem esse botão que eu vou clicar e ele vai abrir aqui, tá certo? Então aqui está o arquivo de um branch, aqui está o arquivo de outro branch e aqui embaixo, né, essa janela aqui de baixo, vai ser a saída do resultado, tá? Tá me dizendo que resulte, né? Então eu posso clicar aqui, por exemplo, aceitar a entrada, né? Aceitar o que está vindo, né? E ele vai colocar aqui, né? Segunda alteração foi adicionada. Eu posso remover aqui, se eu não quiser. Eu posso adicionar o atual, né? Que é essa aqui. Ou eu posso adicionar esse aqui depois, né? Posso remover eles aqui se eu não quiser. Posso adicionar uma combinação dos dois, se eu quiser. Bom, posso fazer o que eu quiser aqui, né? Posso remover. Vamos aceitar esse aqui primeiro, então, segunda alteração. E vamos aceitar esse aqui depois. Vamos colocar a segunda em cima da primeira. É possível, tá? Então vamos completar o merge, né? Quando eu achar que tá bom, quando eu resolvi as coisas que eu tinha que resolver. E aí eu clico em Complete Merge, que aí ele vai salvar esse arquivo aqui, tá? E esses outros dois aqui vão ficar para trás, lá naqueles outros branches, né? Naqueles outros commits lá de trás. Tá? Então, quando eu achar que tá bom, eu vou clicar aqui em Complete Merge e ele vai completar. Aqui, né? Então, agora o arquivo A ele tá assim, ele tem a segunda alteração aqui e ele tem a primeira linha do arquivo A aqui também. Claro, né, que geralmente esses conflitos eles são mais complexos e tem mais linhas para serem resolvidas, né? Esse aqui é só um exemplo mais simples, mas a mesma lógica vai se aplicar para os outros casos, tá? Então eu vou fazer um commit aqui e a princípio agora, se eu rodar aqui um clear, vamos rodar um git log, tá aqui, fiz o merge, né? Que esse aqui era um merge diferente daqueles outros que eu fiz, né? Porque esse aqui tinha um conflito que eu tive que resolver, tá certo? Se eu não quisesse resolver esse merge, se eu rodei o merge aqui e, por exemplo, deu problema, eu poderia rodar um abort, tá? Aqui eu não vou mostrar esse exemplo para vocês, mas se eu tentei dar merge aqui, não sei resolver, nossa, entrei em pânico, git merge menos abort, vai cancelar o merge que vocês tentaram fazer, tá certo? Bom, então aqui resolvendo, né, conflitos pelo VS Code, como eu falei, tem diversas formas de resolver e o VS Code fornece uma interface mais simples para a gente comparar essas versões diferentes, tá? Tá, git fetch. Antes de entrar no git fetch, eu vou criar um repositório para essa aula, tá certo? Eu vou criar aqui, por exemplo, git aula 3 público. Vou criar ele aqui. Vou copiar. Git remote edge origin. Esse cara aqui. Git push -u origin main. Beleza. Tá? Então isso aqui vai vir pra cá. Tá aqui ele. Lembra que numa das aulas passadas eu dei permissão pro Davis alterar o meu repositório do Git aula 2? Então, digamos que o Davis também tivesse permissão para alterar esse cara aqui. Tá? Então, digamos que, por exemplo, o Davis veio aqui. O Davis alterou o arquivo B. O Davis veio aqui e alterou esse arquivo aqui, tá? Claro, não precisaria ser pela interface, né? Ele poderia fazer na máquina dele e dar um push para cá. Mas digamos que o Davis adicionou aqui linha do Davis. Outra linha do Davis. Programação web. Sei lá, PHP, tá? O Davis escreveu isso aí, saiu correndo e comitou, tá? Então tá aqui, né? Houve uma alteração no arquivo B que eu não tenho aqui, né? Nesse meio tempo, por exemplo, eu tava aqui na minha máquina, tá? E eu também alterei o arquivo B, né? Eu vim aqui e escrevi a linha do Flávio. Flávio está escrevendo, tá? E aí eu dei um git add -a e comitei. Alterações do Flávio, tá? Beleza, então se eu rodar um git log, online, all ref, tá aqui, né? Eu tô aqui
E eu olho para isso aqui e penso, vou fazer um push, né? Vou adicionar essas alterações aqui que eu fiz no arquivo B, eu vou adicionar lá pro meu GitHub, tá? Então eu vou vir aqui, vou rodar git push, né? Esperando que isso aqui funcione. Só que não vai funcionar. Ele vai rejeitar. Por quê? Porque lá no GitHub tem alterações que eu não tenho aqui no meu repositório local, tá? Então como é que o Git vai adivinhar o que ele quer que eu faça, tá? Então existe um conflito aqui. Porque eu e o Davis tava mexendo no mesmo arquivo, a gente estava mexendo na mesma coisa ao mesmo tempo e a gente tentou agora fazer a alteração e a gente não consegue fazer isso, tá? Então o Git ele vai tratar esses casos, tá? O Git ele é uma ferramenta inteligente, ele sabe que pode dar problema. Então o que eu vou ter que fazer? Ele está me dizendo aqui, ó, faça um fetch primeiro, tá? Eu posso rodar git pull, tá? Posso, não tem nenhum problema. Mas eu não vou, tá? O git pull, ele faria a mesma coisa que o git fetch aqui. Porque quando eu tô com um problema desse tipo de conflito, o git fetch faz o seguinte, tá? Vamos rodar um git fetch para mostrar o que ele vai fazer. Vamos rodar um git log. Tá. O git fetch, ele trouxe as alterações do Davis para cá, só que ele não colocou junto aqui na main, né? Porque ele não consegue fazer isso, porque existe um merge aqui, né? Teria que fazer um merge entre esses dois caras. Só que o Git não consegue fazer esse merge porque dá conflito, tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui nos slides para vocês o que o git fetch faz. Ele vai copiar as mudanças do repositório remoto, né? Do GitHub, só que elas vão ficar num novo branch aqui, tá certo? Então eu tô aqui, ou no outro branch para cá, né, como é o caso, e as alterações do repositório remoto vieram para cá, tá? Num branch aqui do lado, tá certo? O git pull, ele nada mais é do que um fetch seguido de um merge, tá? Ele é literalmente isso aqui, tá? Se vocês forem na documentação, vocês vão ver que o Git vai estar dizendo, o pull, ele é definido como um fetch seguido de um merge. Então, eu faço um fetch para trazer as coisas do repositório remoto, que vai ficar aqui do ladinho, e aí eu faço um merge, porque eu quero que eles fiquem na mesma linha. Só que aqui, né, nesse caso de exemplo que eu estou dando, eu não posso fazer esse merge. Esse merge aqui é um problema, porque dá conflito, né? E o Git ele não consegue saber como eu quero resolver esse conflito, né? Então, se eu vier aqui, então agora eu tenho que dar um merge entre esses dois caras, né? E eu fiz o fetch, e agora eu vou ter que fazer um merge. Git merge, né? Eu estou no main, então eu vou fazer um merge do main com o origin main, que é esse cara aqui, né? Vou dar enter, e ele entrou aqui, né? Tem as minhas alterações, tem aqui as alterações do Davis, tá? Eu posso então aqui aceitar do jeito que eu quiser. Por exemplo, vou aceitar as minhas e depois as do Davis. Ou eu posso remover as do Davis aqui, tá? Não quero saber das coisas que o Davis escreveu. É uma possibilidade, né? Seria um exemplo aqui, né? Por exemplo, quero só as minhas. Posso fazer isso, né? E aí eu clico aqui em Complete Merge, mas eu vou aceitar aqui as do Davis, senão ele vai ficar bravo comigo depois. Então agora eu vou completar o merge e olha como é que ficou meu arquivo. Então aqui as minhas alterações, ou uma parte do meu código que eu escrevi, ou alguma coisa do tipo. E aqui então tá a parte do Davis, tá certo? Então, se eu vier aqui agora, ele não fez o merge ainda porque eu não comitei, né? Vamos rodar um git status. Aqui, ó, mudanças para serem comitadas. Foi uma modificação no arquivo B. Vamos então dar um git commit -m merge arquivos do Davis e Flávio, tá? Vamos rodar um git log agora. Tá aqui, tá? Então houve um merge aqui e agora eu vou dar, agora sim eu posso fazer um git push, porque agora faz sentido, né? A lógica que houve uma sequência a partir daquelas mudanças lá de baixo, tá? Então se eu vier aqui aqui não, né? Se eu vier lá no meu GitHub e vier ver o arquivo B, tá aqui, né? Adicionei minhas coisas aqui em cima e é isso, tá? Então assim eu consigo resolver esse tipo de problema que pode acontecer quando a gente está trabalhando com mais de uma pessoa no mesmo repositório, tá?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Então aqui uma sequenciazinha, né, básica do que aconteceria. Se o meu repositório remoto tem modificação e o local não, eu não vou dar push. Porque como é que eu vou dar push se eu vou estar meio que sobrescrevendo as coisas do remoto, né? Até poderia se eu forçasse. Mas no geral eu não quero fazer isso, então não façam um push se for esse o caso. E se for o contrário, né? O local tem modificações e o remoto não, como é que eu vou dar pull? Aí eu vou estar perdendo coisas no local, não faz sentido, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um fetch, ou eu posso fazer um pull, né? Também funciona, só que o pull ele vai fazer ele vai ser sinônimo do fetch aqui nesse caso, né? Porque ele não vai conseguir fazer o merge. E vai acontecer isso aqui, né? Eu tenho aqui o meu repositório local, que tem o commit 1, commit 2, commit 3, e meu repositório remoto, que tem o commit 1, commit 2 e 4. E vai acontecer o seguinte, né? Eu vou colocar esses dois caras como branches irmãos, e aí eu vou fazer um merge entre eles para resolver os conflitos entre eles, tá certo? Então, tá aqui um guia geral de como resolver isso, né? Dar um pull ou fetch, fazer um merge entre o main e o origin main, resolver os conflitos que o VS Code apontar, e aí eu posso finalmente fazer um push para o repositório remoto, tá certo? Então é basicamente assim que eu resolvo esse tipo de conflito, tá? Que pode ser um conflito comum, caso vocês estejam trabalhando com bastante gente no mesmo repositório, tá certo? Bom, essa aula era isso, então. Esse aqui é um dos assuntos mais complexos que tem dentro do Git, tá? Muita gente simplesmente ignora a existência disso aqui, mas é uma ferramenta bastante poderosa para resolver esse tipo de problema. E espero que tenha ficado claro. E até a próxima, então.